Estamos aqui mais uma vez, eu, Mara Pessoni. Hello folks, eu sou o advogado William Siqueira e nós estamos falando sobre a nossa newsletter no final de semana. A única coisa é que dessa vez há uma pequena modificação. Immigration para os Estados Unidos é uma caixinha de surpresa. Quando a gente pensa que está tudo pronto, lá vem Donald Trump. E agora, há meia hora atrás, eu estava abrindo nossos e-mails quando nós vimos essa notícia. 6 dramáticas mudanças que ocorrerão no Affidavit Support, que é o I-864. Que eu quero, não está na newsletter, mas eu quero falar o que vem por aí. Primeiramente, não entrou em vigência ainda. A Donald Trump, com a sua equipe, apenas lançou para uma consulta popular. E tudo até hoje que Donald Trump lançou para a consulta popular virou depois lei. Então, os sponsors, aquela pessoa que dá o affidavit de suporte, que suporta alguém que está imigrando, agora ele vai ter algumas mudanças muito dramáticas. Dramáticas. Ou drásticas. Ou drásticas. Ou as duas coisas juntas. Exatamente. Né? O que é que são essas mudanças? Primeiramente, ele vai ter de submeter um credit report, um repórter de crédito com o FICO score. Agora ele vai ter que tirar numa agência oficial e falar assim, olha, meu FICO score é tanto. Mais ou menos como financiar uma casa. E ele vai querer um FICO score de 650 para cima, ou seja, tem que ser uma pessoa boa. Outra coisa que vem por aí, agora serão 3 meses de bank statement, ou seja, o histórico do banco com o saldo que está no dia lá, para ver se essa pessoa pode ser um sponsor. E o imposto de renda, é o número 3, também vai ser de acordo com se ele pode ou não. Então vamos ver o saldo e o imposto de renda e ver se condizem. Então são 3 itens importantíssimos, que é o FICO score, o imposto de renda e o bank statement, que vão ter que bater entre si, né? Porque não adianta ele fabricar um FICO score se o imposto de renda dele não demonstrou isso. Exatamente. Né? E outra coisa, não adianta ele fabricar um saldo no banco se o histórico de 3 meses no banco não demonstrou isso. Exatamente. Né? Outra coisa que muda Fala lá. É porque dramaticamente é uma mistura de drasticamente com dramaticamente. Exatamente. Se o sponsor usou o governo, já era. O sponsor por 10 anos não pode ter usado o governo. Aí é um complicador muito grande. Porque é natural a pessoa, o cidadão americano, lembrando que sponsor só pode ser cidadão. Exatamente. Não pode ser quem está no green card. Então, o cidadão americano, ele se tornou cidadão, ele tem todos os direitos do americano nato. Ele pode botar os filhos na escola pública, ele pode pegar uma ajuda do governo. Em tempos de pandemia, então, nem se fala. Imagina quantos não pegaram ajuda do governo agora. E aí, passou essa fase, ele tem condição de ser sponsor de alguém, financeiramente falando, ele não vai poder. Isso é um problema seríssimo que a gente vê pela frente. Lembrando que pessoas que estão se casando agora e que a pessoa ainda está, o petitioner ainda está no green card, eles precisam de sponsor, né? Pessoas que ficaram muito tempo fora dos Estados Unidos, mesmo que o petitioner já seja um cidadão americano, precisa de um sponsor. Então por aí vai. Né? Ou seja, os problemas vão ser muito grandes. Outra coisa que é a proposta, o governo quer, nessa nova proposta, um streamline, uma maneira fácil de processar o sponsor. É jogar a culpa para cima do sponsor. Qualquer coisa que aquele imigrante fizer de errado, de usar o governo para cima, o sponsor é um corresponsável. Exatamente. E agora o governo quer processá-lo porque o beneficiário usou o governo e o beneficiário está usando o governo. Então eles vão processar o sponsor. Outra coisa então, limitar o número de processo que o sponsor pode ser. Porque até hoje, o sponsor pode ser sponsor do A, B, C, D, E o alfabeto inteiro. Aí tudo bem, né? E é compreensível, porque se ele é sponsor, ele é responsável, entende-se que ele é responsável por aquela pessoa financeiramente, até que aquela pessoa arrume um emprego, se estabilize nos Estados Unidos. Então, ele não pode ser responsável por 10 pessoas, porque
com certeza, financeiramente ele não tem essa capacidade, né? Exatamente. Então, o que fazer com essa nova proposta? Primeiramente, se você tem que entrar com o processo, já saiba, vai ser difícil achar um sponsor. Então entra agora. Entra enquanto essas agora. coisas ainda não estão em vigência. Nós sempre falamos isso aqui. Quando começam as mudanças de Donald Trump, tem algumas pessoas que ainda escrevem pra gente e falam assim, será que vai acontecer? Gente, vai acontecer. Com Donald Trump, sempre vai acontecer. E ele vai estar tentando fazer tudo antes das eleições, porque se ele perder, ele quer deixar a merda pronta. Exato. Você não fala bomba, eu falei outra palavra jurídica. Muito bem, então, outra coisa. Não é qualquer pessoa que você vai poder agora... o meu amigo pode ser meu sponsor. Veja o FICO Score dele, que é o Credit Reporter. Veja a conta dele, sabe por quê? Se você mandar um sponsor que for rejeitado, o seu processo vai ser rejeitado. É diferente de agora. Agora, simplesmente eles devolvem e falam, seu sponsor... Eles pedem um segundo sponsor, né? Nós já tivemos casos aqui no escritório que a pessoa tinha 2 sponsors. O imposto de renda, o income tax daquele sponsor não era suficiente, veio um outro e agregou ali e tiveram 2 sponsors. Então agora o problema ficou muito sério. Ficou muito sério. Outra coisa então com relação ao sponsor, se você precisa de um joint sponsor, que é mais um sponsor, agora o seu processo perde pontuação e você fica mais fraco no seu processo. Ou seja, o que era normal agora passa a ser mais dificultoso. Bem, essa foi a nossa breaking news sobre o sponsorship e agora vamos passar a nossa newsletter local. Essa newsletter nossa, ela já está pronta, ela já está a caminho, por isso que essa notícia não entrou, né? Nós vamos postar essa notícia do sponsor na semana que vem no nosso site. E a nossa newsletter começa também com outra notícia ruim, que já está também para avaliação popular de Donald Trump. Alterações no visto de estudante. Né? Hoje o visto de estudante você tira para o período que você... Do seu curso. Essa nova proposta não. Ou são 2 ou são 4 anos. Não tem intermediário. E se você vai fazer um doutorado que leva mais do que isso, você não vai poder ficar. Você vai ter que voltar ao Brasil, pedir um novo visto para concluir seu curso. E demonstrar de onde está vindo o dinheiro. Então, sempre o visto de estudante existe essa demonstração, né? Então, se você não conseguir, você ficou lá nos Estados Unidos 4 anos, fazendo o seu doutorado, ou outro curso, e aí acaba o seu visto, você tem que retornar ao Brasil, fazer uma nova aplicação do visto para concluir e demonstrando que durante todo o período que você esteve lá, você não trabalhou, que alguém estava te bancando, de onde vem seu dinheiro e quem vai continuar bancando ainda esses próximos anos ou meses que você ainda vai precisar de ficar lá. De acordo com as entidades de faculdades e colleges e universidades, 55% dessas faculdades 55% é de alunos estrangeiros. Então eles estão temendo que esses 55% caiam para 10% e que esses alunos vão para o Canadá, vão para outros países na Europa. Ou seja, Donald Trump vai fazer uma bagunça na economia com relação a estudantes. A gente espera que essa nova regra de Trump não progrida, né? Porque vem aí a força das universidades, do MIT, de Harvard, de Stanford, de tantas outras grandes universidades americanas, de tentar impedir isso, porque essas universidades elas vivem do estudante estrangeiro, né? Exatamente. Então, assim, mas a gente não sabe. Não sabe. Mara, vamos falar agora que o juiz revoga o aumento das taxas. Teria começado ontem, né? Estaria valendo a partir de ontem. Não, hoje é sexta. Hoje é sexta. Começaria hoje? Hoje é primeiro? Não, ontem. 1º de outubro. Eu estou perdido no tempo. Muito bem, foi revogado, o juiz Jeffrey White, nós já fizemos um vídeo sobre isso, revogou, mas a gente já sabe que essas taxas vão voltar. Então, é só ajustar a coisa que foi feita errada ali. E as taxas voltarão. As taxas voltarão. Você tem um processo pronto? Entra logo que as taxas voltarão. A próxima audiência sobre isso é dia 4 de dezembro. Então, tem 2 meses aí para protocolar o processo usando as taxas antigas. Exatamente. É possível obter um green card casando com um portador de green card condicional. O que é o green card condicional?
pessoa quando imigra por família, ou os processos de imigração de green card, né? Ele, por 2 anos, ele vai ficar no green card condicional. Por quê? Esse green card é condicionado a o que o levou a ter esse green card. Por exemplo, o investidor do EB5, ao final de 2 anos, ele tem que provar que aquele investimento dele gerou os 10 empregos, etc, etc. Exatamente. O que casou com alguém, ele ao final dos 2 anos, ele tem que provar que aquele casamento existe, está ali, está valendo. O que imigrou por trabalho, ele tem que provar que ele está trabalhando na área, que ele está atuando, que ele está direitinho. Então, a pessoa está no green card condicional, ela acabou de pegar um green card. Então, ela tem 2 anos ainda para remover essas condições. Ela já pode dar green card para o outro, para o seu cônjuge, já pode casar e falar assim, e agora eu vou dar green card para o meu marido, para minha esposa. Leia ou então ouça essa notícia. E eu estou te convocando, Mara, a fazermos um vídeo na semana que vem só sobre esse assunto. É um assunto bastante interessante. Porque muitas pessoas mandam perguntas, como nas perguntas que você recebe naquela caixinha. Como é que é a história? Pois é, nós falamos aqui semana passada sobre isso, nós criamos uma caixa de perguntas nos stories do Instagram, do @LawOfficeOfWinter, toda quarta-feira, somente às quartas-feiras à noite. Normalmente eu posto a caixinha lá por volta das 18 às 19 horas. A caixinha é o seguinte, põe uma foto dela aí, Matheus. É isso aqui, quais são suas dúvidas sobre imigração para os Estados Unidos? Imigração e vistos para os Estados Unidos. Então, nessa caixinha, assim, eu tenho recebido inúmeras perguntas, inúmeras. Você estava até 11 da noite respondendo. Lembre-se, ontem já era quinta-feira, eu postei na quarta, ontem, 11 da noite, eu entrei lá, ainda tinha muitas perguntas para eu responder. Como os stories, todo mundo sabe que stories do Instagram ficam online somente 24 horas, então, às vezes a pessoa não dá conta de acompanhar. Ontem mesmo uma pessoa entrou e me fez pergunta no privado, porque a caixinha já não estava lá. Eu tinha as perguntas para eu responder, que foram feitas antes dela sair do ar, mas a caixinha já não estava lá, então eu tive pessoas me fazendo perguntas no privado. Então, o que eu pensei? Nós pensamos, né? A gente vai pegar essas perguntas e nós vamos colocar ela aqui na nossa newsletter. Porque uma pergunta dessa pode ser uma dúvida sua. Exatamente. E a Mara responde todas as perguntas. Todas. Não deixa nenhuma para trás. Todas. Não fica nenhuma sem resposta. Ok, essa é a nossa newsletter dessa semana. Eu quero que você entre no winteradvogados.com, assine a newsletter, receba na sua casa, ou se você é muito ocupado, mande um WhatsApp para o número 5562985842101 e nós vamos te mandar essa newsletter em áudio. Em podcast. Em podcast você vai poder estar dirigindo e ouvindo, trabalhando e ouvindo, certo? Sim. Nossas redes sociais, quais são? Não esqueçam de entrar no nosso YouTube, que é o Winter Advogados. Se inscrever lá e clicar no sininho, porque a gente está sempre colocando vídeos lá. Nós estamos com a série chamada Pílulas de Imigração, que é muito bacana, que são pequenos videozinhos de 3 minutos e que a gente vai dando dicas, né? Dr. Winter e Dr. Albert estão fazendo essa série de vídeos, dicas desde como tirar um visto, como entrar na embaixada, que roupa vestir, como conversar com a gente. Então nós temos vários vídeos, e vai ser uma série mesmo, nós vamos passar por várias etapas, né? Então são vídeos bem bacanas e bem rapidinhos para você ver, ouvir. Para pessoas ocupadas. Então vai lá, clica, se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho. Nossos vídeos não tem publicidade, ele não vai parar no meio do caminho para você ver uma publicidade, não. Você só vai ouvir e ver assuntos de imigração. Não vendemos camiseta, não oferecemos sorteio. Tem uns advogados vendendo camiseta, fazendo sorteio, a gente não faz isso, é só as informações. Entra nas redes sociais nossa, acompanhe, mande pelo nosso WhatsApp 556285842101, mande a sua pergunta. Na quarta-feira no Instagram, vai lá na caixinha, mande a sua pergunta real da sua vida para a Mara. A Mara responde realmente. Sou eu mesma que responde. É ela pessoalmente que responde. E eu também tenho o maior prazer de responder o seu WhatsApp. É isso aí. Até lá. Até lá.